Lembre-se que eu disse ontem que há duas certezas na nossa estratégia. A primeira é que o Alexandre de Moraes nunca vai recuar e vai sempre dobrar a aposta. E a segunda é que o governo Lula sempre vai fazer alguma coisa estúpida para nos ajudar. E eles fizeram simplesmente a coisa mais deliciosa que eles podiam ter feito. Veremos hoje. Mas, se não fosse o suficiente, ontem, de madrugada, quase meia-noite, Donald Trump estava pensando em Jair Bolsonaro. Donald Trump estava pensando em Jair Bolsonaro. Eu não sei vocês. Eu, à meia-noite, estava pensando na minha linda Natália, que estava ao meu lado na cama. Jamais pensaria em qualquer outra donzela que não fosse a minha própria. Mas eu estava ali nos meus pensamentos da meia-noite. Mas à meia-noite eu não penso nem em Alexandre de Moraes. Eu penso em Natália. Em quem Donald Trump pensa à meia-noite? Pensa nele, Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe, aliás, quem acompanha as eleições americanas sabe que é o próprio Trump que opera suas redes sociais. Tem vídeo dele no quartel-general da campanha pensando, postando várias coisas e tal. Então, o que eu estou falando veio do perfil diretamente do Trump. Não foi um assessor, não foi uma agência de marketing, não teve nada disso. E o que disse Donald Trump no meio da madrugada? Ele repostou o seu post anterior e disse: deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. E gritou: caça às bruxas! Se eu tivesse aqui os direitos autorais, eu ia botar um... Não tem como botar, né, Bruno? Porque senão dá um strike no vídeo. E eu tenho certeza que comigo cantando esse... como é que é o nome dessa música? Daqui a pouco eu vou... tenho certeza que não vamos sofrer strike, porque não dá para pensar no que a música que eu tô cantando. Mas eu digo que isso foi na madrugada de ontem para hoje. E algumas horas depois, a Embaixada dos Estados Unidos reproduziu em nota oficial a defesa do Bolsonaro feita por Trump. A nota divulgada pelo G1 diz assim: Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. Nem vem me perguntar de sanção, porque vai chegar no Picazuz. Depois de meio mundo, inclusive o próprio Departamento de Estado e o próprio Trump falarem que Bolsonaro está sofrendo uma perseguição implacável, o que faz o governo Lula? Lembrem-se que eu disse ontem que há duas certezas na nossa estratégia. A primeira é que o Alexandre de Moraes nunca vai recuar e vai sempre dobrar a aposta. E a segunda é que o governo Lula sempre vai fazer alguma coisa estúpida para nos ajudar. E eles fizeram simplesmente a coisa mais deliciosa que eles podiam ter feito. Os Estados Unidos não tem embaixador no Brasil, ok? Os Estados Unidos não tem embaixador no Brasil. Donald Trump nunca dignify. Eu não sei como é que chama isso em português. A resposta que eu vi aqui é: I will not dignify Lula with an ambassador. Eu não vou dignificar Lula com um embaixador. E o Brasil não tem, até agora, um embaixador americano lá. Então, o mais alto oficial, o mais alto diplomata naquela embaixada gigantesca que você tem lá em Brasília, e que eles estão construindo uma, sei lá, com 30 andares subterrâneos, né? O mais alto diplomata no Brasil é o Charles d'Affaires, que é um nome bonito em francês. Para você que gosta de francês, Charles d'Affaires. Se você gosta de... Em inglês também é Charles d'Affaires. Né? Os americanos usam muito termos da diplomacia dos franceses, que foram os criadores da diplomacia moderna. Mas o Charles d'Affaires, em português é chamado do encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, nenhuma relação com o Pablo,
foi chamado pelo governo Lula a prestar esclarecimentos sobre a nota da embaixada. E quando eu soube disso, isso quase não entrou na pauta do programa, porque isso foi 30 minutos antes do programa começar. E eu falo assim, não façam isso comigo. Não façam isso comigo. Eu fico com os mamilos entumecidos. Eu fico, se você olhar, tem um farolzinho aceso na minha camisa. Porque essa é simplesmente a melhor coisa do mundo. Eu quero muito que essa briga escale. A melhor coisa do mundo é que o Brasil cobre, é que o Brasil crie retaliações. Antes de nós entrarmos no programa, não sei se a gente conseguiu... Bruno, separa o vídeo que eu mandei agora há pouco no grupo sobre a fala do Trump. Não pode botar o vídeo que está extraído daquele canal que eu não vou mencionar mais, mas é só porque estava mais fácil. Mas deixa ele na agulha e bota aí quando estiver pronto. Mas os Estados Unidos não tinham tomado, ou melhor, ainda não tomaram, nenhuma ação contra o Brasil. Nunca. Mas, como a gente tem certeza que o Lula vai fazer cagada, eis a notícia que a gente começou a ter antes de entrar no ar. Sobre essas cartas, as novas, dizendo assim, o Brasil é um exemplo, não tem sido muito bom para nós, nada bom, aliás. Vamos estar divulgando um número ligado ao Brasil, devemos imaginar que esse número é relativo a quanto será a tarifa, então, que vai pesar sobre o Brasil. Eu acredito que ainda hoje à tarde ou amanhã de manhã, mas esse número será baseado em fatos muito substanciais e também na história passada. Bom, se ele estiver falando do passado recente, não custa lembrar que em 2024 o Brasil fechou o ano com um déficit comercial em relação aos Estados Unidos de cerca de 253 milhões de dólares. Portanto, não é daqueles países que Trump gosta de acusar de estarem se beneficiando da economia americana e conseguindo, assim, um superávit gigantesco. O Brasil não está nessa categoria, é outra história. O que vier por aí vai ter muito mais a ver, eventualmente, com alguma animosidade específica em relação ao Brasil do que em relação às relações comerciais bilaterais que temos. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei quais são as tarifas que o Trump vai colocar no Brasil. O que eu posso dizer é que o que Eduardo Bolsonaro e eu queríamos eram sanções específicas contra o Alexandre de Moraes. Só que o governo Lula e a diplomacia brasileira, que segundo o Supremo Tribunal Federal são justamente quem vai lidar com isso, né? São os que vão lidar com isso, é tão inepta que esses caras vão enfiar o Brasil, não o Alexandre, mas enfiar o Brasil numa cagada diplomática. Podem ter, até agora, os Estados Unidos não tinham tomado, ou não tomaram, nenhuma ação oficial contra o Brasil, estavam repercutindo a orientação do presidente, que é o responsável pela condução da política externa, é o chefe de Estado. E o Brasil, em vez de deescalar, em vez de esperar a poeira baixar, resolveu jogar mais lenha na fogueira e está querendo peitar o Donald Trump. E eu posso dizer para vocês, porque as minhas fontes dentro do departamento dizem que o Itamaraty vai ouvir do Charge de Affairs podem ter certeza, não será um recuo, será nossa relação é muito longa e bilateral e histórica, mas o presidente dos Estados Unidos está preocupado, o que vocês estão fazendo no Brasil é errado, isso viola direitos humanos, vocês estão perseguindo a opinião política, que é a linguagem diplomática para... Então, eu posso dizer para vocês que, em última instância, neste ritmo, a chance dos Estados Unidos não reconhecerem uma eleição brasileira de 2026 sem a participação de Jair Bolsonaro é enorme. E você imagina como seria o Brasil com um presidente eleito que não é reconhecido pelo país mais importante do mundo. Eu posso dizer para vocês que nessa briga, embora tarifas sejam preocupantes, o maior beneficiado é sim o povo brasileiro. Eu já disse aqui que o Lula não é o primeiro a comprar esse tipo de briga com o Trump. Eu digo para vocês, perguntem ao Justin Trudeau, ou ao Gustavo Petro, ou a Cláudia Sheinbaum, sobre qual é o resultado de brigar com o Donald Trump. Ou ao Ayatollah Khamenei. Spoiler. Todos eles foram humilhados pelos Estados Unidos. O Trudeau acabou deposto
do cargo de primeiro-ministro do Canadá. Semana passada, o Petro resolveu... Foi essa semana. Abordamos isso rapidamente no programa de ontem. O presidente da Colômbia, que falava grossão com Trump, estava tendo que pedir desculpas numa cartinha. Pode ter certeza que a situação do Brasil vai ser de humilhação. E eu tenho certeza que o establishment brasileiro, você da Fiesp, você da Faria Lima, você que agora vai ver uma naba no Brasil, que está só começando, querido. Lembre-se, você pariu isso. Você aplaudiu Alexandre de Moraes. Imprensa, quando os anúncios de vocês caírem, quando os veículos de vocês tiverem dificuldade financeira, quando faltar dinheiro até da Secom, lembrem-se, vocês aplaudiram Alexandre de Moraes. Eu não. Economistas que assinaram cartinha pela democracia, economistas da PUC e não sei o quê, vocês pariram essa merda. E é por isso, outro dia uma repórter falou assim para mim, Paulo, eu conversei com você, você é uma pessoa tão articulada, tão moderada, você parece tão radical no programa. Eu falo, eu pareço radical porque eu falo as coisas como elas são. Eu não faço. A comunicação com o povo, ela tem que ser direta. Nós estamos aqui com 36 mil pessoas nos assistindo, e mais se você curtir e compartilhar o vídeo, porque as pessoas buscam comunicação direta. Eu vou pedir aqui para alguém, o João ou o Bruno, me dizerem como é que está a audiência do YouTube, da CNN e da Jovem Pan. Nós estamos, nesse momento, com 36 e pouco mil pessoas, contando todos os canais. E aí eu digo, comunicação direta me faz parecer radical, porque vocês têm muito floreio. E eu digo as coisas como elas são. E o Trump diz as coisas como elas são. E o recado está entregue das maneiras mais claras possíveis. Tem declaração da Maria Elvira Salazar, do Jason Miles, do Alex Brusset, de oficiais da Casa Branca, do Steve Bannon, do Departamento de Estado, do Corey Mills, da Embaixada dos Estados Unidos, 2 pronunciamentos do Trump. E realmente parece que é a lista dos caras que fazem tic-tac, tic-tac. Para o Paulo Figueiredo e para o Eduardo Bolsonaro, parece que essa lista não para de crescer. Quem diria, eu ia ter, rapaz, o presidente dos Estados Unidos fazendo tic-tac para mim. Os ventos da liberdade estão soprando cada vez mais forte sobre o Brasil. E eu vou continuar, eu vou dizer a vocês, nós vamos continuar lutando para que não haja sanção contra o Brasil. Nós vamos continuar lutando. Nossa luta será para, daqui para frente, reverter sanções comerciais contra o Brasil. É possível. Trump é um homem razoável, só que ele gosta de negociar de uma posição de força.